sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tô aqui nesse jardim, iluminação de girassóis, amando, porque hoje eu tenho um desafio, desafio de verdade, de make artística, aquele desafio que você fala, meu Deus, será? Mas, assim, foi uma foto do Insta que eu vi, fiquei apaixonada. É um Instagram que ultimamente eu ando dando umas visitadas, que é da @mzdior. Olha esta foto, vocês estão conseguindo ver? E é essa make que eu vou tentar reproduzir aqui pra vocês. Eu não sei quais os materiais que ela utilizou pra fazer essa make, porque ela tem um canal no YouTube, porém ainda ela não postou vídeos, não colocou nenhum vídeo mostrando como ela faz as makes dela. Ela tem muitas, são fotos assim maravilhosas. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, porque são coisas assim que você fala, gente, que lindeza. Eu vou começar com o básico, que é a preparação de sobrancelha. Vou usar esse trio de sombras pra sobrancelha da Max Love, que é o que eu tô usando ultimamente. E o segredo para um bom preenchimento de sobrancelha é sempre começar de fora para dentro e preenchendo mais no fundo e esfumando com a escovinha. Gente, não tem segredo para ficar uma sobrancelha perfeita e uma sobrancelha sem ficar muito chapada. Procura nunca preencher bem na frente, deixar sempre para preencher embaixo, em cima e no fundo. E na frente só esfuma. Aí agora eu vou utilizar esse corretivo da Tracta. Vou utilizar ele para poder fazer o recorte da minha sobrancelha. O recorte da sobrancelha vai dar aquele tchan a mais, vai dar todo aquele glamour e iluminação que dá toda a diferença numa maquiagem profissional. Então você pode aplicar com o aplicador de corretivo e depois vir com um pincel de aplicação ou um pincel chanfrado para delimitar bem o desenho da sua sobrancelha. Essa parte tem que ser feita com muito cuidado e muita atenção para que você não invada os pelos ou o espaço que você já passou a sombra corretiva. Então tem que ter muita atenção e muito cuidado e aos poucos delimitando o desenho da sua sobrancelha, e aí você consegue deixar o formato perfeito. E sempre vai puxando o corretivo para fora, para baixo e para cima, para poder você já ir dando uma leve esfumada. E no centro da sobrancelha você passa ele só o restinho. Agora, gente, eu vou pegar essa Beauty Blender pequenininha pra poder esfumar esse corretivo. Então, o pouco de esfumado que você já fez com o pincel, agora você finaliza com a Beauty Blender. É bom dessas pequenininhas para poder não manchar toda a sobrancelha. Essa pequenininha você tem um controle maior da área. Então, você vai espalhando na parte de baixo para sua pálpebra móvel e na parte de cima na direção da testa. E os cantinhos você sempre vai puxando para fora com cuidado para você não apagar o desenho já feito com a sombra corretiva. Então você vai esfumando, esfumando até ficar mais próximo do tom da pele possível. E por último, dá uma escovadinha que fica perfeito. Sobrancelha feita, agora bora partir pra esse olhão. Gente, pelo que eu tô vendo da foto, tem um fundo alaranjado e um recorte de côncavo amarelo. Eu tenho os dois tons, que seria o laranja e o amarelo em sombra. Eu vou fazer o quê? Eu vou esfumar primeiro e na hora de fazer o recorte do amarelo para ficar mais forte, aí eu vou utilizar a tintazinha, né, cremosinha da Caterine. Outro pincel de esfumar, vou fazer um tom de transição com esse marronzinho, tipo da cor da pálpebra. E um dos maiores segredos do esfumado perfeito é justamente o marrom de transição. Então não deixe de iniciar com o marrom de transição. Esse do outro olho eu já vou começar primeiro com esse de fundo, que eu acho que é melhor você pôr o tom de transição embaixo e depois vir colocando os outros tons, né? Esse laranja. E eu vou fazer como? Vou com o pincel de esfumar. Vou pegar, deixa eu ver, um de esfumar mais pra cima, assim, mas pra pegar só o desenho do côncavo mesmo. Com a sombra laranja.
Então, gente, esfumar é uma arte. Você tem que ter, assim, muita paciência, esfumar com calma. Sempre a parte mais escura, como esse laranja, bem no desenho do côncavo. E aí você puxa levemente para a parte de cima, muito levemente. Depois de esfumar bastante, olha, tem que esfumar muito, porque senão não fica o efeito de degradê que ela alcança, e aí isso requer muito esfume. Não tem problema de esfumar aqui do lado e sair, porque depois na hora que você for passar a base, você corrige. Depois de bem esfumado, sem nenhum tipo de marcação, esfuma bem para não ficar marcado, você vai vir com o recorte. O recorte exige o quê? Exige que você pegue um corretivo claro, pode ser até o que você usou pra fazer o recorte da sobrancelha, o que eu usei, vou utilizar ele. E aí eu vou pegar um pincel chanfrado, aplicador, desses de batom, fininho assim, pra poder fazer o desenho. Então, eu tiro o corretivo e venho fazendo o desenho. Gente, muito cuidado na hora de fazer o desenho. Deixa o espelho bem reto pra você poder acertar o desenho do seu côncavo, beleza? Então, esse recorte de côncavo também tem que ser feito com muita calma, com um pincel bem preciso, com cerdas bem durinhas, para que você consiga fazer o desenho sem borrar. O ideal que eu peço é que você siga o desenho do seu côncavo, para que não fique fora, né, da expressão. Com a sombra, ó, muito cuidado para não abrir, porque o corretivo está molhado, então você tem que ficar com essa cara de louca mesmo, pra não jogar pra cima esse corretivo. E aí eu vou pegar um pincel limpinho e vou na sombra amarela e vou depositar aqui, ó. Automaticamente, na hora que você começar a depositar a sombra em pó em cima do corretivo, na hora o corretivo já vai começar a secar. Então, você não vai correr mais o risco de, quando abrir os olhos, ele manchar a parte da sombra de cima. Aí, agora que você fez esse recorte, ó, amarelão, o que a gente vê lá é que tem uma puxadinha do tom laranja, do tom alaranjado de cima pra baixo. Ela faz tipo uma transiçãozinha no final. Então, pra fazer essa transição, eu vou pegar um pincelzinho limpo de aplicar, vou vir no laranjinha da minha paleta e vou, ó, escurecendo aqui. Você tem que ir escurecendo esse cantinho aos poucos. Vocês viram que ficou um... Agora eu vou voltar com o meu pincel de esfumar laranja. Segurar bem na pontinha. E aí agora eu vou dar um toquinho nessa transição de um marronzinho, ó. É um marronzinho meio terracota. Só no fundinho. Bom, aí depois de fazer todo o esfumado e esse degradê do laranja pro amarelo e esse fundinho de terracota, ela tem um delineado pretão e depois as lantejoulas, os paetês grudados. Eu acho que eu consegui chegar bem no tom, só com o recorte com o corretivo da Tracta e a sombra amarela da Catarina, que tem uma pigmentação bem boa. Então agora eu vou fazer o delineado, que ela tem um delineadão até lá em cima, e depois grudar os paetezinhos. Vou usar a canetinha, caneta delineadora Meu Gatinho da Bocausa Beauty. Vou dar uma continuidade com o líquido da Avon.
agora que eu finalizei o delineado, eu fiz ele retinho assim, porque na foto ele também tá retinho dela. Agora eu vou fazer então a colocação dos paetezinhos. E aí com o que eu vou colar essas danadas? Eu vou colar com a colinha de cílios. Gente, e a forma mais prática que eu achei pra colar os paetês do jeito que tá colado lá na maquiagem da MC Dior foi passando a colinha de cílios. Como essa tem o pincelzinho, né, já facilitou. Então eu fui passando uma linha acima do meu delineado e fui pegando paetê por paetê com o cotonete. Molhei ele um pouquinho na babinha ou pode ser na água, se você estiver fazendo na sua cliente. E aí eu molhei a ponta do cotonete e encostei no paetê, que aí ele ficava úmido, grudava no cotonete. E quando eu grudava na cola que eu tinha passado na base do delineado, já grudava. Então, gente, ó, os glitters ou lantejoulas, ou como querem que chamem, estão grudadinhos, puro brilho. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. E agora eu vou colocar os cílios e fazer a preparação de pele. Aí pela imagem também dá pra ver que depois de colar os cílios eu vou passar um lápis cintilante. Eu vou utilizar esse da Luisance, que é de passar aqui, ó, abaixo. Eu vou utilizar ele aqui porque tá bem brilhante. Aqui embaixo eu vou fazer um esfumadinho naquele tom que eu tava usando de terracota. E aí depois de fazer esse esfumadinho embaixo, agora eu vou utilizar o rímel nos cílios de baixo. Agora eu vou fazer a preparação de pele, finalizar com aquele batonzinho mais amarronzado, beleza? Vamos lá. E aí, pra preparar minha pele, eu utilizei antes um primer da Ruby Rose e vou utilizar a base da Tracta. A minha numeração pra base da Tracta é a número 3. E eu espalhei com um pincel kabukizinho da Macrylan. Depois dei uma selada com a Beauty Blender, só pra tirar alguma eventual marcação do pincel.
Também utilizei para selar essa base no meu rosto o pó da Maybelline da Fit Me. É o pó que eu uso diariamente. E aí ele sela bem e tem o tom da pele mesmo. E ajuda até a corrigir um pouco do tom da base caso saia muito fora. Fiz o contorno com essa paleta da Ruby Rose, que tem vários tons de pó. Então fiz um contorno na parte da bochecha, né? Pra poder dar uma afinada no rosto. Também fiz aí a parte em volta aí perto do cabelo, pescoço, papada. E também afinei o nariz eu utilizei um pincelzinho que eu achei muito bom, um pincelzinho de esfumar, que ele é mais quadradinho. Utilizando o tom mais escuro da paleta, eu consegui dar aí o efeito de luz e sombra no nariz. Eu achei bastante bacana. E eu não pesei muito na aplicação. E aí eu vou utilizar também essa paleta de iluminadores da Ruby Rose. Eu vou utilizar nos pontos estratégicos que são a parte de cima da sobrancelha, parte de iluminação do arco da sobrancelha. Dá um glow muito diferente, deixa muito bonito e aí dá aquele tom de profissionalismo, além de iluminar embaixo da sobrancelha, deixar a sobrancelha mais bem desenhada e com um ar, nossa, de maquiagem profissional, fica muito diferenciado. Também vou utilizar o iluminador na parte aí, né, de cima da maçã, na parte superior das maçãs. O iluminador aí eu gosto bem iluminado porque, como é uma maquiagem mais artística, você pode pesar no iluminador que não tem problema nenhum. Então, você pode passar aí na parte do nariz, na pontinha do nariz, deixar aquela bolinha brilhante, ficar lindo para uma maquiagem mais artística, né? Você não precisa ser tão natural, pode dar uma abusada no iluminado para brilhar na maquiagem artística mesmo. E aí eu também gosto de fazer com o iluminador esse desenho do arco do cupido, para dar aquele glow, aquela aumentada na hora que você passar o batom e delimitar a boca com o iluminador, acho que faz toda a diferença. Então eu faço em volta de toda a boca e no desenho do arco do cupido abaixo do nariz. Vou utilizar esse batom, ele é um tom de marrom mais escuro, que aí lembra como se fosse o centro do girassol, né? Então eu gostei bastante dessa cor, achei que ficou bem bacana o destaque da boca mais escura com o olho mais iluminado. E aí esse batom, ele é da Ruby Rose, daqueles de dois lados, sabe, esse tom de marrom. Vou utilizar um blush de tom mais alaranjado, eu acho que combina bem com a maquiagem. Gente, e essa foi a make inspirada aí nos tons do girassol. Eu adorei fazer essa make, adorei o tom do batom, ficou muito legal. Eu espero que vocês também tenham gostado, que vocês tenham curtido aí essa transformação e as dicas que eu dei para esfumar, para fazer o recorte. Caso você tenha qualquer dúvida em fazer essa make, chama aqui nos comentários que eu te explico, que eu te ajudo. Ou então vem comigo fazer um curso de maquiagem, eu te ajudo a você se automaquiar. Super legal, então entre em contato comigo que eu dou todas as dicas que você precisar. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com as amigas essa make. Aproveita aí o carnaval, usa bastante, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Erros de gravação. O